regional. Então, no segmento municípios, temos aqui, então, Prefeitura de Piracicaba, de Olambra, São Pedro, Piracaia, Santa Bárbara do Oeste, Saltinho, Jundiaí, desce, por favor. E de Toledo. No segmento Organizações Civis, Fórum das Américas, Inevate, IPSA, Consórcio PCJ, Amor, BIOS e BIOS. E aí, no setor usuários, temos a SEMAI, Fiesp, Única, Sindicato Rural de Campinas, Sindicato Rural de Rio Claro, a FOCAP, pode descer, por favor, Sabesp, SAI Rio das Pedras, CODEM, ABCOM, Fiesp, Única, Ciesp Campinas, Ciesp Bragança e FIENG. Também, desce um pouquinho novamente, por favor. Ali para a direita, Douglas. Sim de Energia. E é isso. Por favor, Douglas, pode fazer a leitura das orientações para a reunião, por favor? Ok. Olá, muito bom dia a todas e a todos. A 22ª reunião extraordinária dos comitês PCJ será moderada pela Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e gravada para subsídio à elaboração da ata. Visando o bom andamento do trabalho, solicitamos que sigam as orientações. Escreva no chat seu nome completo e entidade, seguido da descrição presente, para registrar a sua presença. Se não for membro formal dos comitês PCJ, acrescente a descrição ouvinte no registro de presença. Quando quiser solicitar a palavra, faça a solicitação no chat, escrevendo nome, entidade, seguida do termo palavra. Pedimos gentilmente que não façam a solicitação da palavra pelo dispositivo levantar a mão, apenas pelo chat, para que a Secretaria Executiva possa fazer o ordenamento correto. Desative o microfone e apenas o libere após a fala ter sido autorizada pelos moderadores da videoconferência. Todos que não tiverem a fala autorizada terão seus microfones desativados pelos moderadores para evitar ruídos e interferências. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. Falas e mensagens no chat serão registradas. O compartilhamento de tela para a apresentação de qualquer conteúdo deverá ser solicitado previamente junto ao chat, aos moderadores. Para a realização de informes, solicite autorização no chat durante o espaço da reunião destinado à apresentação destes, escrevendo seu nome e entidade seguido do termo informe. Comunique os responsáveis pela videoconferência previamente a seu início sobre interesse em fazê-lo. Quando precisar se ausentar temporariamente, certifique-se de haver desabilitado a câmera e o microfone para evitar constrangimentos. Desejo a todos e a todas uma excelente reunião. Retorno a palavra para o secretário executivo dos comitês PCJ, o senhor André Navarro. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. De pronto, então, para iniciar a nossa reunião, passo a palavra para o presidente dos comitês PCJ, do CDH PCJ e PCJ Federal, prefeito de Piracicaba, senhor Luciano Almeida. Luciano, bom dia. Bom dia, André, obrigado. Boas-vindas aí a todos os meus amigos e parceiros, ao Sérgio Razeira, ao Sidney Rosa, ao Marco Antônio, a Roseli, os vices nossos, aos prefeitos parceiros, aos amigos Rubens, da Sabesp, o Maurício. Bom, todos aí. Eu quero ser muito objetivo, porque eu combinei com o André o seguinte: nós temos uma pauta enorme e extensa, né? E ele prometeu para mim que ele vai fazer essa reunião muito objetiva e muito rápida, então eu também não vou atrapalhar. Então, eu quero só fazer um destaque sobre a criação do GT Estiagem. Eu quero levar esse ponto com muita seriedade. Eu gostaria muito do apoio e a participação de todos, para que a gente possa, com esse grupo, monitorar, criar já imediatamente iniciativas visando a possibilidade de diminuir um eventual impacto dessa estiagem, que já está em curso e que a gente está estimando ser complexa para o ano que vem.
Então, eu vou fazer questão de fazer parte desse grupo, juntamente com a equipe, para que a gente possa, junto com os demais prefeitos, junto com todas as entidades públicas e privadas, definir ações e definir iniciativas rápidas para que a gente possa evitar um eventual colapso que a gente está estimando já, nosso pessoal que tem estudado aí, para o ano que vem especialmente. Então, eu queria só deixar essa mensagem, reforçar que realmente essa reunião seja bem objetiva e que eu não vou poder participar dela inteira, mas assim que vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui à disposição, ok? Passo a palavra aí, André. Um abraço. Obrigado, prefeito. Então, dando início à nossa reunião, gostaria de pedir aos colegas que projetarem a pauta, por favor. Eu vou pedir uma gentileza também. Temos verificado em algumas reuniões que a gente realiza e tem participado, algumas instabilidades no Microsoft Teams. Então, eu peço aos colegas que não estiverem fazendo uso da palavra, de desligarem as suas câmeras, porque isso ajuda bastante na dinâmica aqui dos trabalhos, para evitarmos sobrecarga de rede, esse tipo de coisa, ok? Agradeço muito. Então, apresentando a nossa pauta, passar para aprovação de todos aqui. Então, temos hoje a reunião conforme convocado, um item abertura, no qual acabamos de passar por ele. Um item informes para a diretoria dos comitês, agência e membros dos plenários. E aí os assuntos a serem deliberados, aprovação da ata da 25ª reunião ordinária dos comitês PCJ, realizada em 30 de março, o referendo de ato dos comitês PCJ, que a deliberação é de referendo 364, de 7 de junho de 2021, apreciação sobre ratificação da deliberação dos comitês PCJ 363 de 2021, de 30 de março, que aprova o plano de aplicação dos recursos da cobrança paulista, apreciação de minutas de deliberação que altera o plano de ação e programa de investimentos para a gestão dos recursos hídricos no quadriênio 2020-23, apreciação de minutas de deliberação que indica empreendimento para financiamento com recursos oriundos da cobrança paulista, referente ao exercício de 2021. Apreciação de minutas de deliberação que define critérios gerais para aplicação de recursos da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e das cobranças PCJ, Paulista Federal, para 2020 a 2025. Apreciação de minuta de deliberação que aprova a constituição para o período 21-23 do grupo de acompanhamento do contrato de gestão da agência com a ANA. E, por fim, apreciação de minuta de deliberação que altera a deliberação 326 de 19, quanto à indicação de representantes dos segmentos municípios, usuários de recursos hídricos e organizações civis, para os conselhos deliberativo e fiscal da Fundação, para o mandato 19-21, então um ajuste no mandato, e indica representantes para o próximo mandato da Fundação 2023, para esses mesmos segmentos. Então, gostaria de passar para aprovação de todos. Então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem no chat, abstenções também no chat, por favor. Então, não havendo manifestações, nossa pauta está aprovada e vamos segui-la até o final da reunião. Então, passando para o item informes, vamos iniciar aqui os informes da diretoria dos comitês PCJ, informes aqui da Secretaria Executiva. Por favor, Tiago. Primeiro informe. Então, a gente correrá agora dia 16 de julho, reunião com as câmaras técnicas para posse dos representantes indicados para o novo mandato das câmaras, 21-23. Nessas reuniões também vai ser realizada a eleição dos cargos de coordenação e definição de agenda de reuniões. Então, gostaríamos de reforçar que há um prazo até 30 de junho para que as entidades e órgãos públicos que participam das câmaras técnicas façam alteração dos seus representantes
ou entidades que ainda não participam das câmaras encaminhem indicação de representantes. No caso onde não haverá alteração nenhuma nos representantes para as câmaras técnicas, basta a participação de um representante, seja titular ou algum suplente, na reunião da respectiva câmara técnica, para validação da sua participação no próximo biênio. Então, convidamos a todos para continuar participando e ampliar também o convite a outras entidades. Por favor, Thiago. Também foi realizada, em 11 de junho, a primeira reunião ordinária do Fórum Paulista de Comitês de Bacia Hidrográfica, contou com participantes de todos os comitês aqui do Estado de São Paulo, dos 21 comitês. Nessa reunião foi realizada a eleição da coordenação geral, né, do Fórum Paulista, ficando agora a coordenação a cargo da diretoria do Comitê do Alto Tietê, que parabenizamos pela eleição. Próximo, por favor. Também uma divulgação que no dia 30 de junho, a CTPB, Câmara Técnica do Plano de Bacias, realizará um webinar sobre alternativas de financiamento para o setor de saneamento e recursos hídricos. Essa é uma ação prevista no plano de trabalho da Câmara Técnica, voltada aí ao apoio da implementação do Plano das Bacias Hidrográficas PCJ 2020-2035. Então, convidamos a todos para participar pelo YouTube, o link está aqui, e vocês devem ter recebido também por e-mail a divulgação. Próxima. Vamos encaminhar até o final do mês também ofícios para as prefeituras informando sobre as metas estabelecidas no plano das bacias PCJ para o setor de saneamento, então para as concessionárias e autarquias municipais. Então, são metas aí definidas no plano, aprovado em agosto do ano passado, relativas a perdas de água na distribuição, né? Coleta e tratamento, índices de coleta e tratamento de esgoto, e eficiência na remoção de fósforo, nitrogênio e coliformes termotolerantes. Então, esse ofício encaminhará as metas específicas para cada município, também relatando que entre agosto e setembro teremos reuniões específicas, né, com representantes dos municípios e outros atores para apresentação do plano de uma maneira sintética, conforme já foi feito no final do ano passado em alguns eventos, e também das metas. Então, convidamos todos para participação nesses eventos que vão ser divulgados mais à frente. Próximo. Então, o GT Estiagem, né, informado pelo presidente, pelo senhor Luciano, realizou a sua primeira reunião no dia 22 de junho. Nessa reunião foi discutido um plano de trabalho para o GT, então já houve a participação de diversos membros de todos os segmentos aqui do comitê, conforme a composição definida na deliberação ad referendo, que iremos referendar aqui no próximo item de pauta. Então, já adiantando um pouco, decidiu-se pela reativação do GT, tendo em vista as previsões, né, que temos tido, enfim, hidrometeorológicas para os próximos meses e o monitoramento que temos realizado, e como uma medida de prevenção de potenciais efeitos mais negativos aí que possamos ter no abastecimento. Então, depois passaremos a esse item de pauta para referendo da criação do GT por deliberação ad referendo, tendo em vista a necessidade de uma atuação bastante rápida nessa questão. Próxima, por fim. Então, esse era o último informe da Secretaria Executiva. Eu passo agora para a Agência das Bacias PCJ para os seus informes. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Também anunciar rapidamente aqui alguns acontecimentos, né? Nós tivemos, então, no dia 11 de maio, a nossa primeira reunião com a ANA e com o grupo de acompanhamento do comitê sobre o novo contrato de gestão com a ANA. Nós já sabemos que é um contrato novo, com metas novas, desafios novos, né? E então foi uma reunião bastante proveitosa para a gente já
todos nós, né, tanto da agência quanto do grupo de acompanhamento do comitê, ficar bem inteirado dessas novas metas e das formas de acompanhamento que a ANA irá passar a exigir de nós, da agência, né, e dos comitês PCJ. Pode passar? Eu também quero comunicar a todos, ainda não resolvemos esse problema, mas o nosso site aqui da agência ele está fora do ar já há 2 semanas, por conta de problemas com a empresa contratada nossa que presta o serviço de nuvens. Essa empresa teve problemas financeiros e precisamos rescindir o contrato com elas e existe uma burocracia muito forte, muito grande, para a gente transferir, então, para uma outra empresa e essa empresa poder reabilitar o nosso site lá nas nuvens, no serviço de nuvens. Então, eu peço desculpas aí pelos transtornos, algumas câmaras técnicas, alguns serviços, né? Algumas ações do nosso comitê, das nossas câmaras técnicas, passam pelo site da agência e, infelizmente, nesse momento a gente está fazendo aqui, envidando todos os esforços para o mais rapidamente resolver este problema. Pode passar. E a boa notícia é que naquela ação lá que a Sabesp e a ANA estão fazendo lá por conta do pagamento, né, em juízo da cobrança federal, o juiz dessa ação, ele liberou, né, o incontroverso, deu sentença favorável à liberação do incontroverso. A ANA já fez os cálculos, até onde nós sabemos e acompanhamos, a Sabesp concordou já com os cálculos e o que está em discussão agora, e também estamos fazendo todos os esforços de conversamos inclusive com o diretor da ANA, esqueci o nome dele agora, a diretoria da ANA, para que o depósito, que o trâmite normal seria ir para o Tesouro Nacional, depois Ministério da Economia, passando pela ANA e voltando aqui para a agência PCJ, e isso obviamente levaria algum tempo e algum risco, né, por conta dos fluxos lá do governo federal e por conta do orçamento da ANA. O orçamento da ANA esse ano está muito comprometido. Estamos discutindo a possibilidade desse dinheiro vir diretamente para a agência da Bacia, o que seria um trâmite muito rápido e já estaria, vamos dizer assim, à disposição para a gente poder aplicar ainda este ano, o que seria, vamos dizer assim, o melhor dos mundos para nós. Mas a gente sabe que dinheiro da cobrança normalmente passa lá pelo fluxo do governo financeiro, pelo caixa lá do Tesouro Nacional. Estamos aí, o Ricardo, lá diretor da ANA, está muito empenhado, conversamos já com o jurídico da ANA, estamos todos muito empenhados em fazer com que esse circuito seja direto aqui para a agência das bacias. Pode passar? Na sequência, eu convido a Lívia para fazer uma rápida apresentação sobre a seleção de empreendimentos, né, com recursos do FEIDRO 2021. Lívia? Obrigada, Sérgio. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Obrigada. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, no dia 5/3, né, nós publicamos os editais na temática de saneamento e perdas de saneamento rural. Pode passar. As ações financiáveis, né, como todos já sabem, foram a elaboração e revisão de plano de saneamento básico, plano de perdas e elaboração de projetos de implantação de tecnologias de desinfecção de efluentes domésticos. Em saneamento rural, os planos municipais de saneamento rural e a substituição de sistemas rudimentares, né, de fossas negras por sistemas mais eficientes. Pode passar, por favor. Então, nós tivemos 22 inscritos, mais ou menos aí com valor de repasse de 6.700.000. Pleiteado. Pode passar. Entre 1/4 e 20/5, nós tivemos as análises pela Agência das Bacias PCJ, órgãos licenciadores e outorgantes e pelas câmaras técnicas. Então, nós tivemos um total de 2 empreendimentos indeferidos e 20 classificados. Pode passar, por favor. O resultado dessa etapa de pré-qualificação foi publicado no site dia 21/5.
Pode passar. Então, a gente teve um empreendimento da Prefeitura de Jarinu indeferido, né, pois não entregou a documentação e também oficializou a desistência do pleito junto da agência. Pode passar, por favor. Pode passar mais um, por favor. E o município de Amparo, com o empreendimento na área de saneamento rural, que também não entregou toda a documentação obrigatória e também comunicou a desistência do pleito. Então, aqui só para apresentar um comparativo, né? Nós tivemos um total aí dos 20 classificados de 6.700.000 de valor de repasse, e os recursos previstos aí no PAPI são em torno de 4.600.000. Pode passar, por favor. E, por fim, só para mostrar que nós estamos no período de adequação dos empreendimentos deferidos e que, em breve, para os empreendimentos que tiverem a declaração de adequação técnica e financeira, será o período do protocolo da documentação final. É isso, obrigada, agradeço. Caso alguém tenha alguma dúvida, fico à disposição. Ok, obrigado, André. Obrigado, Sérgio. Damos agora, então, passamos para os informes dos membros dos plenários. Pedimos aí a concisão dos colegas, não ultrapassarem aí um limite de 3 minutos, por favor. Então, no primeiro registro de informe, senhor Alexandre, coordenador da CTMH, fique à vontade. Muito obrigado, André. Cumprimentar também todos os nossos companheiros. Dizer ao Sérgio Razeira que se ele está contratando nuvens, é do nosso interesse, se possível com bastante água dentro delas, tá bom, Sérgio? Mas brincadeiras à parte, só para fazer um informe aqui em nome da CTMH, acho que todos acompanharam que a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico declarou a situação de criticidade hídrica na bacia do Rio Paraná, do qual as bacias PCJ estão inseridas. O prefeito Luciano, como muito bem deu o tom na abertura das nossas preocupações, da nossa ação, e através do GT Estiagem, estamos aí unindo esforços de todas as entidades, Ministério Público, câmaras técnicas, para buscarmos aí um plano de mobilização em relação a essa estiagem. Dizer que, enquanto CTMH, nós iniciamos há 24 dias a gestão do período seco do sistema Cantareira, né, onde os comitês PCJ, através da CTMH, fazem a gestão das descargas do sistema, uma visão plurianual, esse ano operando muito próximo ao limite, né, descarregando vazões máximas para termos as mínimas nos postos de controle e garantir condições ao abastecimento. Foram feitas até agora, nesses primeiros 24 dias, 7 operações de fechamento e abertura no Cantareira, lembrando sempre que a CTMH e o comitê tem sempre que ter um olhar atento para os 19 municípios, quase 3 milhões e meio de habitantes, que dependem exclusivamente da água do Cantareira, mas tem quase 50 municípios que não dependem diretamente da água do sistema Cantareira, o caso da bacia do Corumbataí, do Jundiaí, e tantos outros que têm reservatórios municipais, poços ou tantos outros, e inclusive alguns já com dificuldade de abastecimento no mês de maio, o que demonstra, que o presidente Luciano colocou, o quanto essa estiagem está e será severa. As previsões para os próximos meses, e principalmente para a estiagem mais severa aí a partir de setembro, são chuvas bastante abaixo da média. Hoje o Cantareira está operando com em torno de 45,7% do reservatório, e os reservatórios da Grande São Paulo como um todo, 53,1%. Isso mostra, se a gente comparar com o ano passado, uma situação não confortável, uma situação onde a gente entrou na estiagem com 10% a 12% a menos do que tínhamos no ano passado, e por isso essa visão plurianual que o prefeito Luciano colocou, no sentido de olharmos 2021, mas principalmente as preocupações em 2022, dependendo muito das chuvas que ocorrerão no próximo verão. Portanto, eu conclamo a todos que incentivem os serviços de água, a indústria, o setor rural, a campanhas para uso racional da água,
porque a própria pandemia traz um ingrediente e trouxe o ano passado de aumento de consumo, com as pessoas mais em casa, as próprias altas temperaturas que também são previstas para esse ano, faz com que o consumo suba na ordem de 5%, 10% nas cidades. Portanto, o uso racional, junto com as outras ações de comunicação e intervenções na infraestrutura, é que permitirão a gente passar sem grandes sofrimentos essa estiagem de 2021 e, claro, com uma grande incerteza para 2022. Portanto, André, agradeço a oportunidade de dizer que a Câmara Técnica de Monitoramento se reúne todo terceiro dia útil do mês e estão todos convidados para que juntos possamos discutir ações e, principalmente, relatar problemas para que a gente possa, no comitê, ser o palco para ajudar essas soluções a acontecerem. Obrigado e desculpe se eu passei os 3 minutos. Tranquilo, Alexandre. Muito obrigado pelos informes, pelas informações, né? É bastante importante termos noção da dificuldade que podemos enfrentar agora e da nossa organização para isso, né? Próximo, Roseli, nossa terceira vice-presidente do PCJ Federal. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos. Obrigado, André. Vou ser muito breve aqui no meu informe. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos também preocupado aí com essa situação, né, e tendo em vista essa declaração de situação crítica de escassez, ele incluiu na sua pauta aí de forma aí, até retificando a sua pauta, né, porque a reunião do Conselho já tinha sido convocada para o próximo dia 29 agora, e como é uma reunião ordinária, essa convocação já tinha ocorrido aí um mês atrás, né. Então, a gente incluiu na pauta esse item para discutir justamente essa questão da situação crítica, né, de escassez na região do Paraná, e também aí essa discussão que envolve não só a região do Paraná, eu acho que vai se estender aí para outras regiões do país, infelizmente. Mas aí, além dessa pauta do Conselho, eu acho que tem outros itens também que são de interesse do comitê, que vai ter uma apresentação aí sobre os contratos de gestão, né? Então, a gente pediu à Agência Nacional de Água que fizesse uma apresentação sobre como anda aí a aplicação dos recursos da cobrança. Então, vai ser importante também dar esse informe aí, que os membros do Conselho tenham ciência de como vem sendo aplicados os recursos, né, dos comitês e na bacia. E, por fim, também é importante salientar que vai ter também uma deliberação aí, uma avaliação da deliberação do próprio comitê, né, que altera aquela resolução lá sobre a prorrogação do prazo, para que o comitê apresente ali os mecanismos e valores, né, do PCJ. Então, são esses os informes. Nossa pauta ainda se estende aí para a questão do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Como vocês sabem, a gente está nesse processo de construção do plano. Temos encaminhado aí a todos as oficinas, né? Ontem, terça-feira, ocorreu a última oficina setorial, e amanhã a gente vai ter, na verdade, a oficina aí com o setor da sociedade civil. Então, aí, quem quiser participar, a gente agradece, né, a participação de todos. Lembrando que vai ter uma oficina específica para os comitês de bacia, que também vai ser importante aí o PCJ, com a sua experiência, trazer aí para que a gente consiga construir um plano que seja abrangente e abarque aí todas as especificidades do país, né? Então é isso, André. Eu acho que meus informes basicamente nessa questão aí do Conselho, né? E realmente estamos todos preocupados com essa situação de escassez hídrica aí que está nos assolando, né? Então vamos discutir, e parabéns aí para o comitê que está já à frente dessa discussão. Obrigado, Roseli. Com certeza estaremos acompanhando a reunião do CNRH. E obrigado por compartilhar as preocupações, a inclusão de pauta. Próximo, Miguel, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, André. Está me ouvindo, André? Sim. André, só uma perguntinha, que eu entrei um pouco atrasado e justamente quando você estava dando os seus informes. Só pergunto para não ter sobreposição, você falou alguma coisa sobre as oficinas do Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo? Não. Não, então eu posso falar. Está ocorrendo, né? As oficinas foram divididas em 8 oficinas em todo o Estado, e inclusive terça-feira agora, última,
foi a oficina de Campinas, da região administrativa de Campinas. Eu achei um absurdo, né? Porque tinham apenas umas 40 pessoas participando, né? Que, inclusive, é um plano de desenvolvimento que busca estabelecer programas e estratégias para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo de 2022 até 2040, né? Então, eu achava que era um momento oportuno, né, para as pessoas dar uma diretriz, né, no planejamento do Estado, né? E eu achei muito pouca a participação, né? Achei, assim, absurda. E eu tive a oportunidade de participar, inclusive como sociedade civil, eu defendo, né, que no planejamento estadual tem que ter a maior participação do município, né? Nas diretrizes do planejamento, né? Então está aí uma oportunidade e parece que ninguém está levando a sério. A verdade é essa, né? E só para informar que ainda tem as 3 últimas. Tem, inclusive, na Grande São Paulo, Sorocaba e Santos. E se alguém se interessar e quiser participar, eu achei muito, muito interativo a oficina. Muito interativo, que eles criaram um software que dá uma resposta assim já na reunião. Você está na reunião, você responde as perguntas e ele já dá, já faz o gráfico na hora das respostas. Enfim, são perguntas fechadas e perguntas abertas. Eu achei muito interessante e produtivo. Se alguém puder, por favor, acesse Plano de Desenvolvimento Econômico, capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, com a participação do IPT e da FIP. Quem puder, por favor, participe. Eu achei, porque, inclusive, né, mesmo que não for, que você não é da região que está acontecendo, você pode participar e, inclusive, tem direito à voz, etc. Muito obrigado, André, e bom dia a todos, e agradeço o espaço. Obrigado por compartilhar, Miguel. Fica o convite aí aos colegas para participação nas demais oficinas, então. Muito obrigado. Francisco, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaríamos de parabenizar o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, presidente dos comitês PCJ, por estar 100% engajado na estiagem que estamos passando e que poderemos passar em 2022. Eu gostaria de informar, né, que realmente a família PCJ nunca esteve tão unida e nós, como entidade das bacias PCJ e membro dos comitês PCJ, estamos procurando contribuir, somos membros do GT Estiagem, já repassamos para todos os municípios associados, que são 40 e 24 empresas, e disponibilizamos para que os comitês PCJ, através da Fundação Agência de Bacias PCJ, repassassem um questionário sobre estiagem para todos os municípios. Até o momento, só 6 municípios se manifestaram. Então, eu solicito que estar passando por dificuldades de abastecimento não é nenhum crime. Estamos vivenciando os eventos climáticos extremos. Então, por favor, informe ao consórcio através do e-mail agua@agua.org.br ou a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, através da Fundação Agência de Bacias PCJ, ou seja, informe a família PCJ se já está existindo algum sinal mais forte da estiagem. O Alexandre Vilela fez uma explanação corretíssima, e quanto ao sistema Cantareira, com certeza iremos passar 2021. Mas quanto aos 57 municípios que não dependem do Cantareira, com certeza nós teremos que acionar todos os nossos dispositivos. E o consórcio tem disponibilizado 30 medidas para o combate à estiagem, estamos à inteira disposição. Então, o questionamento feito aos municípios, por favor, transforme em respostas, para que nós possamos, através do GT Estiagem, internalizar na família PCJ
e, através de parcerias, inclusive com a iniciativa privada, poder superar mais esse ano. Na sequência, o PL 251, ele foi aprovado no dia 8 de junho. Estamos aguardando agora as oficializações, publicações, mas as dúvidas persistem em todos os municípios. E existe um prazo, né, que esse projeto era em atendimento ao Marco Legal do Saneamento de 2020, um prazo de 180 dias para os prefeitos aderirem ou não à regionalização. Então, por favor, encaminhamos alguns questionários, repassamos para o âmbito de todos os comitês PCJ. Quem estiver com dúvida, nos procure e levante as dúvidas. Levante as dúvidas, porque nós precisamos saber quais são essas dúvidas para que possamos, inclusive, ou através do próprio consórcio, ou da Fundação Agência de Bacias PCJ, contratar consultorias que auxiliem as bacias PCJ a realmente orientarem, ampararem os senhores prefeitos na hora de tomada de decisão. Isso não pode ser uma atitude emocional, tem que ser uma atitude extremamente equilibrada e pensando em todo o contexto que estamos passando. Com as metas estabelecidas no novo Marco Legal do Saneamento, né, André Navarro? E com as metas estabelecidas no nosso maravilhoso Plano de Bacias 2020-2035. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. Então, existindo dúvidas, nos alimente com essas dúvidas para que possamos transformar em consultorias e dar suporte para as tomadas de decisão, que, se forem tomadas de forma equivocada, poderão colocar em risco tudo que já construímos até hoje. Bom, e sobre o PL 251, aproveitando a oportunidade para registrar os agradecimentos à Roseli, né, da Secretaria Executiva do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. Muito grato, Roseli. A Roseli tem sempre nos repassado as novidades, mas, André, eu faço aqui uma conclamação para todos os membros dos comitês PCJ. Participando de uma Câmara Técnica, de um webinar, que tenham novidades, informações, ou sobre as atualizações da Agência Nacional de Águas e Saneamento, que está se atualizando para responder ao novo marco legal, nos repasse essas informações, porque isso tudo vai nos ajudar a reestruturar a nossa região hidrográfica para essas novidades, porque a privatização vem aí e as influências disso poderão ser fatais se não estivermos preparados. E, de maneira geral, seria isso. Estamos também provocando todos os municípios e repassamos para o âmbito dos 36 municípios das bacias PCJ sobre o sistema adutor regional que irá levar a água dos reservatórios de Pedreira e Amparo, que estão em obras, né, para todos os municípios. Então, elaboramos um ofício consulta semana passada, repassamos para todos no âmbito dos comitês PCJ e, por favor, nos respondam, porque uma boa notícia, algumas respostas de municípios que estão vivenciando crise hoje, as respostas foram em função do sistema adutor regional, mas através de parcerias nós equacionamos problemas que evitará que o município entre em colapso nessa crise hídrica. Então, tudo está interligado e nós, os comitês PCJ, estamos unidos. E o consórcio PCJ, mais uma vez, na sua missão de fomento, planejamento e sensibilização, tendo, inclusive, o Luciano Almeida como nosso vice-presidente de ampliação das disponibilidades hídricas, está atento e à disposição dos comitês PCJ. Um bom dia a todos e uma excelente reunião. Grato. Obrigado, Francisco. Informes sempre muito importantes, pertinentes, e reforço o convite às respostas aos questionários do consórcio, especialmente esse relacionado a questões aí sobre enfrentamento de problemas de abastecimento nos municípios. É muito importante para a gente pensar ações integradas no âmbito do GT Estiagem. Demarque, coordenador da CTRN, com a palavra, bom dia. Bom dia a todas, todos. Rapidamente, o informe da CTRN,
que, através do seu grupo de trabalho GT Áreas Protegidas, realizou uma reunião extraordinária ontem para entender eu diria assim, um certo conflito, né, entre o posicionamento dos prefeitos que estão ali na APA Cantareira com o plano de manejo dessa unidade de conservação. Como existe esse movimento dos prefeitos preocupados que esse plano de manejo possa interferir no desenvolvimento econômico, nós chamamos o gestor, ele apresentou o plano, um resumo do plano, nós discutimos alguns encaminhamentos e há uma preocupação por parte da CTRN, principalmente por conta da política de mananciais, né, que é conduzida pela CTRN e pela CT Rural, CT Educação Ambiental e a CTID, de que essa APA em particular é uma das que mais tem, ou se não for a que mais tem correlação com recursos hídricos, já que os reservatórios estão todos ali. Então, é lógico que o entendimento da Câmara Técnica é que, pela manutenção e pela execução desse plano de manejo, tem uma alta correlação com uso e ocupação de solo e uma garantia de que esses reservatórios vão manter os seus níveis, né? Retendo água aí nessas áreas de contribuição. Então, nós entendemos que esse posicionamento dos prefeitos pode estar equivocado, então nós queremos dialogar mais com os municípios, implantar de fato a política de mananciais nesses municípios, conseguir implantar um programa de PSA efetivo que transfira recursos e propicie um desenvolvimento, diria assim, não padrão, né, mas um crescimento e um uso e ocupação do solo aí diferenciado que possa dar garantia do fornecimento, né, dos recursos hídricos, não só aqui para o nosso território PCJ, mas com a alta correlação aí com a região metropolitana de São Paulo. Então, é preocupação da CTRN com esse assunto, um acompanhamento e uma interferência no que é possível para uma melhor comunicação e entendemos, né, uma apropriação por parte desses municípios dos princípios da política de mananciais que estão alinhados, logicamente, com o nosso plano de bacias. Então, nós devemos encaminhar aqui para a plenária uma moção de apoio à execução desse plano de manejo e uma boa gestão do território para que essa crise que nós estamos vivenciando hoje não se perpetue, né? Mas que a gente crie uma resiliência, né, para essa região tão importante aqui do PCJ. Então, rapidamente, só para comunicar que a CTRN está atenta a isso e acompanhando esse processo e entendendo a importância dos recursos hídricos dentro dessa APA do Sistema Cantareira. Obrigado, André. Eu que agradeço, João, trazer esse informe da discussão da CTRN, bastante importante, especialmente nos tempos que enfrentamos aqui, né? Tem uma solicitação acho que levantou a mão aqui o senhor Nelson Barbosa. André, eu preciso só fazer uma pergunta para o Demar. Michele, eu acho que vocês podem conversar depois no paralelo. Acho que aqui vamos manter o espaço de informes, só para a gente manter a objetividade aqui. Depois acho que... Sobre isso que ele falou. Sim. Pode falar, então. Não, é que eu faço parte do Conselho Gestor da APA. Demar, se você puder, me manda esse documento que você recebeu ontem. Pode ser? Pode ficar tranquilo que eu comunico. Eu repasso toda a documentação para você e ponho você a par. Quem veio fazer a apresentação ontem foi o Zeca, né, que é o presidente do conselho. Eu tenho uma reunião com ele amanhã, por isso que eu estou pedindo. Ok. Então, obrigado, João. Obrigado, Michele. Obrigado. Nelson? Pediu a palavra? Nelson Barbosa? Então, na sequência, Nádia levantou a mão também aqui no sistema. Sim, me ouvem? Sim.
Ainda sobre esse assunto, bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou a Nádia, secretária do Meio Ambiente de Bragança Paulista, e estou fazendo parte desse grupo, qual nós solicitamos revisões no decreto da APA do Cantareira, junto de todos os outros municípios que compõem a APA. O que eu gostaria de deixar bem claro, porque é um assunto que está na mídia e está gerando muita polêmica, é que os municípios eles não solicitam o cancelamento do decreto. Os municípios estão solicitando revisões em pontos quais há dúvidas de aplicação do decreto, né? Então, acho que isso é importante que nós deixemos bem claro, porque de forma alguma somos contra a preservação, entendemos toda a importância do sistema Cantareira e nós, municípios da APA, trabalhamos muito, né, para a gente conseguir fazer essa gestão e ter esse cuidado. Então, eu acho que coloco-me à disposição, né, se o João quiser conversar também para entender o lado dos municípios, o porquê, né, dessas solicitações e de todos. É isso. Obrigado, Nádia. Então, acho que fica o convite aqui para a Nádia também participar das discussões junto da CTRN, enfim, o assunto vai sendo discutido lá, até houver alguma manifestação mais formal dos comitês sobre o assunto. Então, agradeço a todos que fizeram informes e passamos, como não há mais registros, passamos para o nosso próximo item de pauta. Então, item aprovação da ata da 25ª reunião ordinária dos comitês PCJ. Então, os materiais aqui da nossa pauta foram disponibilizados junto do envio da convocação. Pergunto de início aos colegas se podemos dispensar a leitura da ata. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários à dispensa da leitura, manifestem-se no chat. Abstenções, também no chat. Não havendo, aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Em relação ao conteúdo, solicito manifestações dos colegas, caso houver necessidade de alguma alteração, adequação. Não havendo manifestações, coloco então para aprovação pelos membros do Comitê PCJ a minuta da ata da 25ª reunião ordinária dos comitês PCJ. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem no chat, abstenções também no chat. Não havendo, ata aprovada por unanimidade. Próximo item de pauta, por favor. Referendo de ato dos presidentes dos comitês PCJ, item 3.2. Essa deliberação, como acho que todos já que acompanham os trabalhos aqui nos comitês, uma deliberação voltada a referendar atos realizados como medidas de urgência, enfim, durante ou previstas em outras deliberações de comitês, como delegação, para então referendar essas deliberações que são realizadas fora do plenário. Então, essa aqui a gente tem uma deliberação apenas, é a deliberação que criou, né, e fez a composição e as atribuições do GT Estiagem, então instituindo a operação de estiagem 2021, sobre a qual já comentamos em alguns momentos aqui da reunião. Dessa forma, só faço um informe que o grupo então está instalado, a gente vai ter tem uma reunião agendada para o dia 12 de julho. Então, deixamos à disposição para quem quiser também participar, buscar mais informações com a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ. Nesse sentido, então, coloco em discussão o assunto. Não havendo manifestações, então coloco para aprovação a deliberação que referenda atos dos presidentes dos comitês PCJ. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções também no chat, por favor. Deliberação, então, número 365 de 2021, aprovada por unanimidade.
Próximo item de pauta, por favor. Então, próximo item de pauta. André, pedi para a secretaria colocar na apresentação o documento. Uhum. Para mim está aparecendo só você. Tá. Pessoal, eu tinha pedido no início da reunião, se for possível, desligarem as câmeras, quem não está fazendo uso da palavra, para que a gente não tenha alguns problemas de conexão aí, como o Miguel colocou. Alguns colegas acho que não estão vendo o material. O material, de qualquer forma, Miguel, está disponibilizado na Pronto, primeira apareceu. página do comitê. Apareceu? Sim, eu já li todo o documento, mas a gente precisa não acompanhar. Não está aparecendo agora, né? Agora está. Ah, então tá. Obrigado. Então, o item 3.3, apreciação sobre ratificação da deliberação dos comitês PCJ 363, agora de 30 de março de 2021. Então, essa deliberação é a deliberação que aprova o plano de aplicação de recursos da cobrança pelo uso da água em domínio do Estado de São Paulo, né? Então, o plano de aplicação é um documento elaborado todo ano, ele precisa ser aprovado conforme reza a deliberação do CRH, precisa ser aprovado até 30 de abril de todo ano, e ele define, então, ele traz os ajustes, né, dos valores, de fato, arrecadados no ano anterior com os valores da cobrança e a expectativa de investimentos e também custeio para a agência, né? Então, praticamente, essa deliberação, ela permite a utilização dos recursos da cobrança a partir de sua aprovação, da cobrança paulista. Então, aprovamos em 30 de março, encaminhamos para a CRHI, e aí a coordenadoria solicitou pequenos ajustes relacionados a alguns números. Então, o número, na verdade, que foi ajustado foi justamente a previsão de arrecadação nesse exercício 2021 do PPA do Estado para cobrança, para os valores a serem arrecadados, né, estimativa, valores a serem arrecadados com a cobrança estadual. Então, na deliberação anterior, né, foi aprovado, então, 19.982.194,60. E aí pode colocar na ratificação, por favor, Tiago. Então, aqui a gente vê o ajuste, então, que agora esse número foi para 19.982.195. Então, o que era 194,60 foi para 195, e aí essa alteração no valor da receita teve algumas implicações em alguns outros itens ali, como o item 3.1, item 5, item 6.1, 6.9, que são decorrentes de ajustes em razão da alteração daquele valor lá em cima, né? Então, coloco o assunto para discussão, tendo em vista apenas ser entendemos ser melhor uma ratificação do que uma revogação da deliberação como um todo, tendo em vista só serem ajustes de pequena expressão. A palavra está aberta para discussão. Não havendo manifestações, coloco, então, a minuta de deliberação. O Petros pediu, André. Ah, sim. Desculpa, não vi aqui no chat. Petros, por favor. O Petros pediu para o próximo item, André. Desculpa. Ah, para o próximo. Isso. Ok. Obrigado, Petros. Desculpa a minha falha. Tranquilo, Sérgio, que isso. Então, não havendo manifestações em relação a esse tema, colocamos o assunto para aprovação, então, da minuta de deliberação 363, de 30 de março, sendo ratificada quanto aos valores aqui expressos, agora em 20/6. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se no chat, abstenções também no chat.
Não havendo manifestações, então, consideramos aprovada por unanimidade a minuta de deliberação 363 de 2021, ratificada em 24 de junho de 2021. Próximo item de pauta, então, a apreciação de minutas de deliberação que altera o plano de ação e o programa de investimentos, PAPI, para a gestão de recursos hídricos nas bacias PCJ para o quadriênio 2023. Vou fazer uma contextualização aqui, Petras, depois abro a palavra para ti. Então, o PAPI, Plano de Ação e Programa de Investimentos, é um instrumento de planejamento da cobrança paulista, né, e recursos também da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, que é elaborado no âmbito da elaboração dos planos de bacia, né? Então, o plano de ação e programa de investimentos, ele vai ser um detalhamento de metas para ações do plano, para as quais serão suportadas, né, realizadas com recursos da CEFUR, então, e da cobrança estadual paulista. Essa deliberação, a primeira versão dela foi aprovada junto com a aprovação do plano, em agosto do ano passado, e de lá para cá a gente teve algumas alterações relacionadas a ajustes de valores, né? Porque essa é uma peça orçamentária, né? Então, alguns ajustes às vezes são necessários em razão do efetivamente, das receitas efetivamente recebidas, enfim. Nesse caso, dessa alteração proposta, ela foi fundamentada em 2 pontos principais, né? A gente teve um fato de que o edital lançado para ações do PDC4, né, de recuperação de mananciais, enfim, e recomposição florestal, que são as ações da política de mananciais, né? Foi um edital que deu vazio, né? A gente não teve apresentação de propostas. Então, nesse sentido, os recursos previstos para 2021 em 2 ações que estão aí na página 7, Tiago, por favor. Então, desce um pouquinho. Então, essas 2 ações aqui últimas, a 4.1 aqui, proteção de mananciais, e a de baixo, por favor, Tiago. Então, a proposta foi que essa 4.2, né, que na verdade é o sub-PDC, a que ela se refere. Então, as 2 são ações da política de mananciais aqui dos comitês PCJ. Os recursos previstos para 2021 foram passados para 2022, para que a gente pudesse fazer um novo edital esse ano e, de fato, realizar esses investimentos em 2022. E aí, como esses recursos foram passados para 2022, fizemos, então, a antecipação de recursos de uma outra ação, que é a ação relacionada à manutenção da rede telemétrica, das redes de monitoramento aqui dos comitês PCJ, né? Que é uma ação na página 5, Tiago. Por favor. Isso. Então, que é a ação, então, os recursos das ações ali da política de mananciais acabaram passando para essa ação nesse ano, porém, em 2022, os investimentos que iriam ser feitos na rede de monitoramento foram também antecipados, e isso gerou um valor de 8.200.000 em 2021, com o objetivo de realizar um contrato com um prazo um pouco mais ampliado, né? Porque a manutenção da rede telemétrica é uma das ações mais importantes aqui dos comitês PCJ, tendo em vista ser os olhos aí que nos permitem fazer a gestão dos recursos hídricos, né, que dão luz aí para várias entidades e órgãos que trabalham na região. Então, essas foram as alterações previstas aqui nesse plano de aplicação. Isso é importante por quê? Porque permite, para a gente fazer uma contratação de um prazo um pouco mais elevado já este ano, para ter um contrato vigendo por aí 3 anos em relação à manutenção da rede, a gente precisa ajustar isso nesse plano de aplicação,
plano de ação e programa de investimentos, porque é essa rubrica que vai permitir à Secretaria Executiva do FEIDRO permitir essa contratação. Então, esse plano, de maneira geral, tem esse objetivo. O que está aqui pode ser contratado pelo FEIDRO. Pode subir lá em cima, por favor, Thiago, no corpo da deliberação. Então, essas foram as alterações propostas. Então, abro a palavra para manifestação, para discussão. Petros, por favor. A atenção que você falou agora, André, sobre o monitoramento, seja que a parte do meio ambiente. Está ouvindo? Não tem condições de uso, se eu falar assim. Hoje eu quero ir no Paraná. Seja que a parte do meio ambiente foi para o ano que vem, mas este monitoramento eu acho que é bom verificar dentro do plano de macro-drenagem, que se fala sobre vítimas por causa de enchentes. Então, se pode este dinheiro também servir para realmente monitoramento e possibilidade de avisar toda a população quando tem algum grande chuva que pode inundar a cidade, que a pessoa é tudo avisada antes de realmente ter estes grandes desastres que já, conforme a plano que consta quantas pessoas já morreram, em quantas dezenas de milhares de pessoas tiveram problema com isso aí. Eu, por minha parte, gostaria de falar sobre 1.5, que fala sobre o desenvolvimento de estudo alternativas de aumento da disponibilidade hídrica das subbacias dos rios Atibaia, Xuí e Capivari. Está na mesma página que nós falamos do assunto seu em cima. São R$700 mil que está previsto para 2023. Como nós estamos trabalhando neste plano de macro-drenagem, com a foca mais para a área urbana e ainda no rural, mas CTRN e CT rural, estamos preocupados e vendo com bons olhos de poder ajudar a diminuir inundações daquela cidade com trabalhos na zona rural. Para isso, para ter uma ideia quanto isto significa, eu acho que precisa um estudo para calcular este investimento no rural, o que pode significar para esta drenagem, macro-drenagem, e evitar as inundações. Então, gostaria destes 700 mil também puxar para neste ano ou para o ano que vem, para poder começar logo com este trabalho eventualmente, se é possível. Gostaria de saber também se este dinheiro é disponível para este tipo de estudo para o rural produzir água. Mais ou menos nesse sentido. Obrigado, Petros. Em relação à rede de monitoramento, ela tem essa função de coletar as informações e essas informações são reunidas na sala de situação, que tem alguns protocolos, né, de articulação com a Defesa Civil para essas questões de drenagem, né, de inundações. A gente viu bem isso em 2011, né, quando passamos por esses momentos. Então, essa é um objetivo já da sala de situação. Quanto à antecipação dos recursos, o objetivo dessa deliberação em específico é permitir a indicação do empreendimento para a contratação da manutenção da rede de monitoramento. Em outubro, teremos uma outra plenária e faremos uma discussão sobre outros ajustes que precisam ser feitos nesse plano de ação e programa de investimentos. Então, entendo que podemos tratar disso nos próximos meses. Com certeza, esse assunto vai ser discutido na CTPL e a gente pode fazer essa discussão. Então, fica tranquilo que vamos avaliar isso, sim, com cuidado para essa próxima alteração prevista, esse ajuste, né, previsto para julho. Então, é bom que o CTRN e CT Rural se manifesta para tratar este assunto? Podemos entrar em contato com a coordenação de projetos, que vai fazer a proposta, né? E aí a gente marca uma reunião, discute isso. Tudo bem? Ok.
Muito obrigado pelo atendimento. Eu que agradeço, Petros. Mais uma coisa, desculpa, você não é, talvez é mais do Ivens. Eu vi no último página que é o cobrança estadual, mais o FEHIDRO e mais o FEHIDRO, sim, tem possibilidade de 88 milhões para investir. Eu calculei da federal, que não está escrito, mas calculei que dá alguma coisa de 55 milhões. Mas o total da programa é 919 milhões 410 mil 50 reais e 8 centavos. Eu gostaria de saber que fala de outros investimentos a definir. Como que nós podemos conseguir tanto dinheiro em 2, 3 anos para fazer o nosso programa? Petros, na verdade, esses valores, eles são o plano de ação e programa de investimentos, ele traz também, então ele é um rebatimento do plano de bacias. Se você for consultar o plano de ação do plano de bacias, ele tem lá ações para serem realizadas, previstas então são investimentos previstos, né, para serem realizados com valores da cobrança paulista, com a CEFUR, com a cobrança federal e outros valores também que são empreendimentos para os quais a gente não tem aplicação prevista com essas 3 fontes. Então, por exemplo, a gente definiu no plano de bacias que algumas ações de saneamento de obras, por exemplo, não iriam ser suportadas com valores das cobranças e da CEFUR. Então, isso, vamos dizer assim, faz parte de um reflexo do programa de investimentos do plano de bacias. Então, essas outras ações, até na deliberação que aprova o PAPI, a gente tem um artigo falando que se houver sobra de recursos em relação às aplicações previstas, pode ir para essas outras ações. Então, é basicamente isso, assim. Para dia 30, vamos ter este webinar, né, sobre investimentos. Sim. Nós que podemos tratar o assunto para realmente, através do PCJ, e achar, vamos dizer, mais dinheiro no mercado, certo? Porque entre 150 milhões e 900 milhões tem um brecho grande para ingerir com dinheiro para fazer pelo menos alguma coisa. Então, vamos acompanhar. Eu acho que é bom pegar essa parte também. Sim, fica o convite para participarmos todos participarem do webinar. E Ivens, quer fazer alguma complementação? Não, bom dia a todos, pessoal. Perfeito, André. Os seus esclarecimentos são corretos, bem na linha do que o seu Petros comentou mesmo. Obrigado. Então, obrigado. Dia 30. Temos, não havendo mais solicitações de manifestação, então coloco o assunto para aprovação. Então, a minuta de deliberação 366. Então, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem no chat. Abstenções também no chat. Não havendo manifestações, então consideramos a deliberação 366 aprovada por unanimidade. Passando para o próximo item de pauta, 3.5, ele é um desdobramento dessa decisão que tomamos agora. Então, a aprovação da proposta de remanejamento de recursos, como comentei, destina-se a contratação, né, a proposição com recursos da cobrança paulista de um empreendimento voltado a atender aquela ação específica do PAPI para a qual foram concentrados os recursos em 2021 para uma contratação por um prazo de 3 anos dos serviços de manutenção da rede telemétrica dos comitês PCJ, né? Na verdade, é uma rede... a rede é do DAE e a gente faz a manutenção para disponibilização dos dados na sala de situação, enfim, para consumo de todos os usuários da bacia. Então, essa deliberação, ela apenas indica a Fundação Agência das Bacias PCJ como tomadora de recursos para execução desse empreendimento. Então, a ação é expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento, volta um pouquinho lá, Thiago, qual e quantitativo dos recursos hídricos. Então, o empreendimento, pode baixar, por favor?
empreendimento de 7.200.000, então, relativo à contratação da empresa para manutenção do sistema para monitoramento hidrológico das bacias PCJ. Isso é necessário, tendo em vista que, para a cobrança paulista, diferente da cobrança federal, a gente precisa ter uma indicação do empreendimento para que ele tramite, então, no todo o processo do FEHIDRO, né? Tem indicado um agente técnico e o processo toque como se fosse qualquer outro tomador. A diferença aqui é que esse tomador vai ser a agência das bacias PCJ, esse é o primeiro empreendimento que ela está sendo tomador. Então, estamos todos aprendendo aqui e com certeza será bastante produtivo. Coloco o assunto para discussão. Não havendo manifestações, então vamos colocar para aprovação a minuta de deliberação 367. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem no chat. Abstenções também no chat. Então, a deliberação 367, aprovada por unanimidade. Por favor, próximo item de pauta, Tiago. Um registro aqui em tempo. Mariana Coelho se abstém aqui, do IMA. Peço aos colegas que registrem, então, essa questão depois na ata, por favor. Então, o próximo item é a apreciação de minutos de deliberação que define critérios gerais para a aplicação dos recursos da CEFUR e das cobranças PCJ Paulista e Federal pelo uso de recursos hídricos nas bacias PCJ, referentes aos exercícios 2022 a 2025. Essa deliberação, então, ela praticamente é uma reedição da deliberação 350 de 2020, por meio da qual foram estabelecidos critérios para que no exercício de 2021 os recursos destinados à aplicação, tanto no Plano de Ação e Programa de Investimentos, que é esse documento que a gente viu agora com recursos, que reza sobre os recursos do FEHIDRO, né? Então, CEFUR, compensação financeira e cobrança paulista, e também investimentos previstos no PAP, né? no POA, né? no Plano de Execução Orçamentária da Cobrança PCJ Federal, que é um detalhamento anual das previsões do PAP, que é o Plano Plurianual, né? Plano de Aplicação Plurianual dos recursos da cobrança federal. Então, essa deliberação do ano passado, a 350, ela previa como seriam, daria normas, né, deu normas para como seriam operacionalizados os investimentos previstos nesses instrumentos de planejamento. De maneira geral, ela deixou a Agência das Bacias PCJ facultada para elaboração de editais, caso necessário fosse para a execução dessas ações. E quais são os mecanismos, né? Para várias das ações, a própria Agência das Bacias PCJ pode ser a tomadora de recursos, tanto na cobrança federal, quanto na paulista e compensação financeira. Outras ações, por exemplo, como, por exemplo, a elaboração de planos de saneamento básico dos municípios, precisa-se fazer um edital para que sejam apresentadas propostas e os recursos sejam disponibilizados, então, para esses terceiros, né, para esses tomadores, como bem conhecemos o processo. Então, essa deliberação vem reeditar a 350, porém, dando abertura para a realização desses investimentos, né, então, que a agência operacionalize esses investimentos no prazo 22 a 25, que é um prazo que ele se, vamos dizer assim, ele se harmoniza com os prazos de deliberação, os prazos de vigência, por exemplo, do PAP. O PAP é 21 a 25, temos também, dentro desse prazo, o primeiro período de implementação do Plano das Bacias PCJ, que é 2025,
depois 26, 30, 31, 35. Então, entendemos ser importante já prever regras para todo esse período. Então, a deliberação em análise aqui, ela traz critérios muito parecidos com o da 350, que embasaram a elaboração dos editais lançados em março desse ano, para ações de saneamento básico, perdas, saneamento rural e ações da política de manancial, né? Dando, então, como critérios gerais que precisam ser conteúdos para os editais e que os editais precisam trazer, então, como regra geral, o atendimento às prioridades elencadas no plano das bacias PCJ. Então, precisa ser atendida a ordem de prioridade para os municípios e regiões, né? Então, estão definidas no plano das bacias PCJ. Ela também define que os editais serão aprovados pela STPL e como toda a priorização já está prevista no plano das bacias, eles sejam lançados por deliberação ad referendo. E os empreendimentos resultantes dessas das propostas encaminhadas para os editais, né, também poderão ser indicados para o FEIDRO, por exemplo, por deliberação ad referendo, contemplada a priorização dos planos das bacias PCJ. Estou verificando aqui que alguns colegas estão com problema na visualização dos documentos. Eu solicito que o pessoal da Secretaria Executiva coloque aqui o caminho para acesso a esses documentos no site dos comitês PCJ, aqui no chat, que todos esses documentos estão previstos, estão disponíveis ali no site, né? Então, aqui a gente só está fazendo a apresentação dos textos. Então, peço a gentileza de quem não estiver conseguindo ver a apresentação, fazê-lo por ali. Isso. Obrigado, Rodolfo. Então, coloco, tendo feito essa contextualização, abro o assunto para discussão pelos membros. Caso alguém queira um tempo para avaliar o documento, também reforço que o documento foi disponibilizado aí junto da convocação da reunião realizada no início de junho. Então, não havendo manifestações para esclarecimentos aqui no chat, nenhuma colocação de outra natureza, coloco a deliberação, então, para aprovação pelos membros dos comitês PCJ, a deliberação que define critérios gerais para aplicação de recursos da CEFUR, das cobranças PCJ Paulista e Federal, pelo uso de recursos hídricos referentes aos exercícios 22 a 25. Então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se no chat. Abstenções também no chat, por favor. Não havendo manifestações, consideramos, então, a deliberação, minuta de deliberação 368 de 2021, aprovada por unanimidade. Seguimos, então, para nossa penúltimo item de pauta, penúltimo item, na verdade, para deliberação. Apreciação de minutas de deliberação que aprova a constituição para o período 21 a 23 do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 33-2020 ANA, seria o GACG PCJ, o grupo. Então, o contrato é celebrado entre a ANA e a Fundação das Agências PCJ e ele tem a interveniência aqui dos comitês PCJ. Pode colocar na deliberação, por favor, Thiago? Então, a gente, por força do novo contrato de gestão, né, que passou a viger aqui até 2025,
Agora, então, uma das cláusulas solicitava a criação de um grupo dentro composto por membros do PCJ Federal, então do Comitê Federal, para o acompanhamento da execução desse contrato de gestão entre a ANA e a Agência Nacional de Águas e Saneamento, entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e a Agência das Bacias PCJ. Já tínhamos, numa deliberação de 2018, a criação de um outro grupo, né, que era o CACG, que era uma comissão de acompanhamento do contrato de gestão, também com essa finalidade. Como, então, houve a mudança a conclusão do contrato anterior e o início de vigência de um novo contrato, foi solicitado, então, pela coordenação de gestão da Agência das Bacias PCJ, a discussão, no âmbito dos comitês, sobre a renovação dessa comissão. Então, pelas regras, pelas cláusulas do novo contrato, ao invés de uma comissão, eles solicitaram a criação de um grupo, né? Então, em vez de CACG, como era o outro grupo, agora temos GACG, que é o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão. E o assunto foi discutido na CTPL. A proposta é de que a composição seja basicamente a composição do grupo antigo, que já vinha fazendo esse acompanhamento. Então, aqui estão dispostas, então, conforme até apregoa o próprio contrato de gestão, o grupo precisa ter uma paridade, né, uma representatividade proporcional ao Comitê Federal. Então, a 9433 coloca que a composição dos comitês federais será de, no máximo, 40% de órgãos públicos, no máximo 40% de usuários, né? E aí, mínimo 20% de entidades de organizações civis, né? Então, aqui, respeitando essa representatividade e paridade, foram propostas, então, na CTPL, que as vagas desse grupo sejam ocupadas, então, no segmento órgãos de governo, pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, para que ficassem representados aí o presidente do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ e a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ. No segmento usuários, então, houve a indicação da ACEMAI e da FIENG para que ficassem representados aí o presidente do Conselho Deliberativo da Fundação e representante da diretoria do Comitê Mineiro, do Comitê PJ1, então aqui é FIENG, e na sociedade civil, organizações civis, o Rotary International, para que ficasse representado vice-presidência do Conselho Deliberativo. Então, numa proposta de manter a composição, né, da deliberação de 2018, que vinha com essas premissas, né? Então, as funções do grupo são de acompanhamento da execução do contrato de gestão. Suas atribuições são relacionadas à análise de documentos a serem encaminhados, por exemplo, pela diretoria da Agência das Bacias PCJ à ANA, para fiscalização da execução do contrato. E ele tem aí uma obrigação de realização de pelo menos uma reunião por ano. Tendo em vista essa contextualização, abro o assunto para discussão. Não havendo manifestações, coloco para aprovação, então, a minuta de deliberação dos comitês PCJ, número 369 de 2021, que aprova a constituição para o período 21-23 do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 3320 ANA, celebrado pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico e a Fundação Agência das Bacias PCJ. Só uma última informação.
período é 21-23, porque, havendo alteração dos membros da composição do PCJ Federal, também é necessária a alteração da composição da comissão. Então, ela vai viger em conformidade com os mandatos do Comitê Federal. Então, coloco para aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem no chat, por favor. Não havendo... E abstenções também no chat, por favor, caso haja. Não havendo manifestações, então consideramos a minuta de deliberação 369/2021 aprovada por unanimidade. Próximo item de pauta. Então, nosso último item de pauta, 3.8, apreciação de minuta de deliberação que altera a deliberação dos comitês PCJ 326, de 19, quanto à indicação de representantes dos segmentos municípios, usuários de recursos hídricos e organizações civis para os conselhos deliberativo e fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ para o mandato 19-21 e indica os representantes dos segmentos órgãos de governo, municípios, usuários de recursos hídricos e organizações civis para os também conselhos deliberativo e fiscal da Fundação para o mandato 21-23. Então, traduzindo o que essa ementa quer dizer, né? A gente tem algumas regras estabelecidas. Então, na deliberação dos comitês PCJ 45 de 2009, é uma deliberação que define como serão indicados os representantes para os conselhos fiscal, deliberativo e fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ. Então, ficou consignado naquela deliberação que os representantes desses conselhos seriam, então, membros da CTPL, dos segmentos, então, usuários, organizações civis e municípios. No caso dos membros do Estado, né, representantes do segmento Estado, essa composição já é definida na Lei Estadual 10.020, que fala da criação e composição das fundações, agências de bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. Então, com base nessas regras, né, fizemos uma discussão sobre o assunto no dia 29 de abril, em reunião da CTPL, e tirando aí as composições para ajustes, então, na composição do mandato 19-21 e a efetiva composição do novo mandato, né? Então, indicação dos novos membros aí para o mandato 21-23. Os mandatos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, eles finalizam-se em novembro de cada ano. Então, já fizemos a discussão previamente, tendo em vista a alteração da composição da CTPL e dos plenários, né? Então, a composição dos plenários, consequentemente, traz alterações na composição da CTPL, e como os membros dos conselhos fiscal e deliberativo são membros da CTPL, são necessários, por vezes, ajustes, tendo em vista que algumas entidades que saem da CTPL estavam como membro de um desses conselhos em outra... No mandato vigente, né? Então, aqui foi proposta em discussão e eleitos para os ajustes no mandato vigente, 19-21, visando completar a composição do Conselho, a inclusão do município de Santa Bárbara do Oeste e do município de Louveira, como representantes do segmento municípios, a inclusão nos representantes do segmento organizações civis do INEVAT, Instituto de Estudos do Vale do Tietê, e para a composição dos representantes do segmento usuários de recursos hídricos, a inclusão do Sindicato Rural de Rio Claro. Então, a inclusão dessas 4 instituições, né, acerta a composição do mandato atual 19-21, que se finaliza em novembro. Então, também aproveitando a discussão, já foi realizada a eleição para os membros para o próximo mandato. Desculpa, acabei esquecendo de comentar que também houve um ajuste na composição do Conselho Fiscal.
Então, na parte dos municípios do Conselho Fiscal, houve a substituição, então a inclusão, no caso do município de Olambra como titular e Jundiaí como suplente do segmento municípios do Conselho Fiscal, e da AMOR, Associação Amigos do Horto Florestal Navarro de Andrade, como suplente no atual mandato na composição da sociedade civil do Conselho Fiscal. Então, retomando, fizemos então no dia 29 de abril já uma eleição dentro da CTPL, tendo em vista que os membros dos conselhos precisam ser membros da CTPL, e foram eleitos então os representantes aqui colocados. Então, para os municípios, município de Limeira, Santa Bárbara do Oeste, São Pedro, Louveira, Saltinho e Piracicaba. Representantes para das organizações civis, Inevat, Rotary International e Consórcio das Bacias PCJ, Consórcio Intermunicipal das Bacias PCJ. E para o segmento Usuários de Recursos Hídricos, Ciesp Limeira, Sindicato Rural de Rio Claro e a SEMAI. Como já definido em legislação, como comentei, as vagas aqui para os órgãos do Estado de São Paulo. Então, 3 vagas para cima, tendo em vista as alterações que tivemos na composição das secretarias do Estado em 2019, e as junções, secretarias, acabou ficando 3 vagas para cima, porque a lei colocava as secretarias, né, enfim, tendo em vista essas junções. Então, uma vaga para a Secretaria da Fazenda e Planejamento e uma para o Desenvolvimento Regional e outra para a Sabesp como usuário público. Então, é isso. Para o Conselho Fiscal ainda, desculpe, representantes do Estado, Secretaria de Saúde titular, Agricultura e Abastecimento suplente, municípios Olambra titular, Jundiaí suplente, usuários e organizações civis titular única, suplente, AMOR. Então, coloco o assunto para discussão ou algum esclarecimento necessário. Então, não havendo manifestações, coloco a deliberação, minutos de deliberação dos comitês PCJ 370/2021 para aprovação dos membros. Os favoráveis permaneçam como estão. Os membros contrários manifestem-se no chat. As abstenções também no chat, por favor. Não havendo manifestações, consideramos aprovada por unanimidade a minuta de deliberação dos comitês PCJ 370/2021, que faz os ajustes, então, no mandato 19 e 21 da composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ e compõe os mesmos conselhos para o mandato 2019-2021, que se iniciará em novembro deste ano. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeço muito as contribuições, manifestações, a presença de todos. Passo a palavra aqui, gostaria de verificar se o nosso presidente Luciano está aqui ainda acompanhando a reunião. Para uma palavra de despedida aqui. Acho que o Luciano precisou, se ausentar. Sidney, está por aí, Sidney? No início da reunião ele não estava, o presidente do CBHPJ1. Lembro que ele estava com alguns problemas de conexão. Ele não conseguiu voltar. Ok. Então, faço eu as palavras aqui de agradecimento a todos. Então, novamente, agradeço a presença de todos, a participação, a objetividade dos colegas nos informes, nas manifestações. Agradecemos também
todas as reuniões são o produto, acho que é importante comentar, nossas reuniões são o produto de intensas discussões aí nas câmaras técnicas, na Câmara Técnica de Planejamento. Então, a objetividade das reuniões aqui, como todos conhecem, traduzem o quanto as discussões e acordos e negociações foram realizadas no âmbito das demais câmaras. Então, nesse sentido, também agradeço muito a participação dos membros de todas as câmaras técnicas, aos coordenadores das câmaras, que discutem e conduzem essas discussões de maneira muito acertada dentro das câmaras, e desejo um restante de manhã e uma boa tarde a todos.